Fala, torcedor do Nordeste, seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Você já ouviu aquele ditado que diz, onde há fumaça, há fogo? Pois é, meus amigos, parece que uma chama começou a se acender nos bastidores do futebol sul-americano e, olha, a coisa está pegando fogo mesmo. Um burburinho de bastidores está agitando o cenário esportivo, e a informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas vem ganhando força nos corredores do futebol. O Fortaleza pode ter fechado um acordo surpreendente com o Boca Juniors pela jovem promessa argentina Lautaro Di Lolo. Isso mesmo! O Leão do PC, que nos últimos anos vem mostrando ambição, estrutura e competência em suas contratações, teria dado um passo ousado e silencioso em direção ao mercado argentino, que há tempos é visto como fonte rica de talentos. E não estamos falando de qualquer jogador. Lautaro Di Lolo é visto como uma joia em formação, um zagueiro de enorme potencial, que já chamou a atenção de clubes europeus e da própria imprensa local, mesmo com sua pouca idade. A possibilidade de vê-lo vestindo a camisa tricolor do Fortaleza é, no mínimo, intrigante. E quando a gente junta as peças desse quebra-cabeça, as pistas apontam para algo realmente concreto acontecendo nos bastidores. Agora, claro, muita gente pode estar se perguntando, por que o Boca Juniors liberaria uma joia como Lautaro Di Lolo? A resposta, segundo fontes próximas à diretoria argentina, pode estar ligada a uma série de fatores estratégicos e, claro, financeiros. O Boca não vive o seu melhor momento econômico e, nos últimos anos, tem adotado uma política de equilíbrio nas contas. Embora o clube de La Bombonera sempre tenha sido um celeiro de craques, a pressão por títulos, somada ao peso da folha salarial, acaba exigindo algumas movimentações mais ousadas no mercado. E é aí que entra o Fortaleza, que, segundo rumores, teria oferecido um pacote muito interessante, dinheiro à vista, porcentagem em revenda futura e a promessa de dar minutos importantes ao jovem zagueiro, algo que o Boca, neste momento, não pode garantir. Para Lautaro, a chance de vir ao Brasil, ganhar rodagem num clube que disputa competições continentais e ainda se destacar num ambiente cada vez mais valorizado por olheiros europeus, pode ter pesado. Não é exagero dizer que esse possível acordo representa uma jogada de mestre de ambos os lados, e quem estiver acompanhando de perto pode presenciar o nascimento de uma das negociações mais ousadas do ano. O mais interessante é que essa movimentação não caiu do céu. Há alguns meses, o Fortaleza já vinha demonstrando interesse em investir em talentos sul-americanos pouco aproveitados por grandes clubes. O caso de Di Lolo, portanto, seria apenas a ponta do iceberg de uma estratégia mais ampla, pensada pela diretoria tricolor para transformar o clube num verdadeiro trampolim de jovens promessas. Segundo informações de bastidores, dirigentes do Fortaleza já vinham mantendo contatos frequentes com agentes intermediários que atuam no mercado argentino. E, em uma dessas conversas, o nome de Lautaro surgiu como oportunidade. O jovem, apesar do potencial, enfrentava dificuldades para ganhar espaço no time principal do Boca. Isso, claro, não passou despercebido. A diretoria cearense enxergou ali uma brecha e, com discrição e paciência, foi costurando os detalhes. A proposta, conforme rumores, teria sido feita em sigilo, para evitar a concorrência de outros clubes brasileiros que também monitoram o mercado argentino. E não é que deu certo? O acordo teria sido selado nos últimos dias, e agora o Fortaleza aguarda apenas os trâmites finais para anunciar oficialmente essa contratação que promete sacudir o futebol nacional. Outro ponto curioso dessa negociação é a forma como ela vem sendo tratada internamente no Boca Juniors. A imprensa argentina, sempre atenta, já começou a levantar suspeitas sobre a ausência de Di Lolo nas últimas convocações e treinamentos. Alguns jornalistas próximos ao clube afirmam que o jogador já estaria, inclusive, com viagem marcada para o Brasil, algo que aumentou ainda mais o burburinho em torno do negócio. Nos bastidores de La Bombonera, fala-se que a diretoria optou por não divulgar a negociação agora para não desvalorizar o atleta ou despertar o interesse de outros clubes sul-americanos. Mas, segundo essas fontes,
Os termos do acordo já teriam sido definidos, empréstimo com opção de compra obrigatória, ou até mesmo uma venda direta com cláusulas futuras de bonificação. Nada disso foi confirmado oficialmente, claro. Mas onde há tanta fumaça, é difícil não imaginar um incêndio. E se esse incêndio for mesmo verdadeiro, o Fortaleza terá dado um passo gigantesco no seu projeto de internacionalização e fortalecimento do elenco. E, meus amigos, essa história ainda vai dar o que falar nos próximos dias. Lautaro Di Lollo é um nome que pode não soar tão familiar ao torcedor brasileiro, mas na Argentina, especialmente entre os especialistas em categorias de base, ele é tratado como uma verdadeira promessa. Zagueiro canhoto, com ótima saída de bola, personalidade forte e leitura de jogo acima da média para a idade, Lautaro já vestiu a camisa da seleção argentina sub-20 e esteve na mira de clubes italianos recentemente. Alguns chegaram a cogitar sua ida para o futebol europeu ainda neste ano, mas parece que o destino conduziu ao Brasil antes disso. Fontes próximas ao staff do jogador afirmam que a ideia de vir ao Fortaleza o agradou bastante, principalmente por conta do ambiente favorável ao crescimento profissional e da estrutura que o clube cearense oferece atualmente. Não é à toa que o Leão do Pici vem sendo elogiado até por jornalistas internacionais como um clube moderno, ousado e com gestão inteligente. A possível chegada de Lautaro só reforça essa imagem. E, mais do que isso, pode representar o início de uma nova fase, em que o clube se torna referência na formação e valorização de talentos estrangeiros. O torcedor pode até não ter noção ainda, mas esse movimento é grande. Se essa contratação realmente se confirmar, o Fortaleza mostrará, mais uma vez, que não está para brincadeira. O clube vem traçando um caminho sólido nos últimos anos, deixando de ser apenas um participante das grandes competições para se tornar um protagonista. A chegada de um nome como Lautaro Di Lollo representa mais do que uma simples contratação, é um símbolo da ambição do clube. Não estamos falando de um jogador em fim de carreira, nem de uma aposta sem base. Lautaro é uma joia em lapidação, com potencial de se tornar peça importante no elenco e, quem sabe, render bons frutos no futuro. E isso não se limita ao campo. Essa possível transferência pode abrir portas para futuras negociações com clubes argentinos e criar um novo eixo de cooperação entre Fortaleza e Boca Juniors. Um caminho de mão dupla, onde o talento encontra oportunidade e o clube GA. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. E por que o Fortaleza teria se interessado tanto por Lautaro Di Lollo? A resposta pode estar no projeto de longo prazo que a diretoria vem desenhando. A ideia do clube é transformar-se em uma verdadeira vitrine internacional, capaz de revelar, valorizar e revender talentos para o exterior. Para isso, é fundamental contar com jogadores jovens, talentosos e que enxerguem no clube um trampolim para voos mais altos. Lautaro se encaixa perfeitamente nesse perfil. E mais, vir de um gigante como o Boca Juniors dá ao atleta um pedigree importante, algo que pesa na hora de uma futura transferência. O Fortaleza não está apenas pensando em reforçar seu elenco, mas também em construir um ativo financeiro. Um jogador como Lautaro, se bem trabalhado, pode render milhões ao clube em uma venda futura. Isso faz parte do planejamento estratégico do time, que já mostrou que sabe vender bem seus jogadores, como vimos em casos recentes de atletas negociados com clubes europeus. Investir em promessas estrangeiras, especialmente do mercado argentino, é uma aposta que pode se transformar em lucro e protagonismo. E o torcedor, claro, só tem a ganhar com isso. Um clube estruturado, com visão e ousadia, colhe os frutos rapidamente. Outra informação que começa a circular nos bastidores é que a negociação entre Fortaleza e Boca Juniors pode abrir caminho para futuras parcerias entre os dois clubes. A relação entre as diretorias estaria em um momento bastante positivo, e algumas conversas preliminares já teriam ocorrido sobre a possibilidade de um intercâmbio de jovens atletas entre as bases. O Fortaleza, que já possui uma das estruturas mais modernas do Nordeste, poderia receber jogadores do Boca em fases iniciais de desenvolvimento, enquanto os argentinos poderiam se beneficiar da rodagem em solo brasileiro. Lautaro seria apenas o primeiro de um movimento maior, que visa aproximar ainda mais os dois clubes.
Inclusive, pessoas ligadas ao staff do zagueiro mencionaram que um dos pontos que pesou na negociação foi justamente o bom relacionamento entre os dirigentes. E quando há confiança entre as partes, as negociações tendem a fluir com mais naturalidade. Claro, tudo ainda está sendo tratado com muita cautela. Mas, nos bastidores, essa aliança entre Fortaleza e Boca pode ser o início de uma nova tendência, clubes sul-americanos se unindo estrategicamente para potencializar talentos e ampliar suas fronteiras. Se isso se confirmar, será uma jogada ousada e visionária de ambas as partes. O fato é que, aos poucos, o Fortaleza vai deixando de ser apenas uma grata surpresa do futebol brasileiro para se consolidar como um projeto consistente, bem administrado e competitivo. A possível chegada de Lautaro de Lolo é mais uma peça desse quebra-cabeça que a diretoria vem montando com precisão cirúrgica. E o mais impressionante é a forma como o clube tem conseguido manter sigilo absoluto em negociações importantes. Isso mostra maturidade, organização e confiança interna. Os adversários já começaram a olhar para o Fortaleza com outros olhos. Não é mais o time simpático que chegou à Série A com vontade. Agora é uma instituição que desafia gigantes, monta elencos equilibrados e, ao que tudo indica, está prestes a trazer um talento internacional que muitos consideravam inalcançável para clubes brasileiros de médio porte. Se isso acontecer, será um recado claro para o mercado: o Fortaleza quer mais. Quer títulos, quer respeito, quer protagonismo. E está disposto a fazer o que for preciso, dentro das suas possibilidades, para alcançar esses objetivos. A chegada de Lautaro, nesse contexto, seria mais do que um reforço, seria a personificação dessa nova fase do Leão do Pici. E no meio de todo esse burburinho, resta apenas uma pergunta no ar: quando Fortaleza vai confirmar oficialmente essa bomba? Porque, convenhamos, já está tudo desenhado. A imprensa argentina cravando a saída, os bastidores do clube em silêncio absoluto, o atleta sumindo dos treinos, e o próprio clima de expectativa que tomou conta das redes sociais. Algo está prestes a acontecer, e o torcedor já sente isso. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser em questão de horas. Mas a sensação é de que o anúncio está a caminho. Quando for confirmado, o impacto será imediato. As manchetes vão explodir, os torcedores vão vibrar, e os rivais vão ter que aceitar: o Fortaleza está se movimentando como gente grande. E Lautaro de Lolo pode ser o nome que simboliza essa virada. Se tudo isso for verdade, e há muitos indícios de que seja, estaremos diante de uma das negociações mais emblemáticas do futebol brasileiro em 2025. E aí, meus amigos, não tem volta. O Fortaleza entra de vez no radar dos grandes projetos do continente. E o melhor, fazendo isso do seu jeito, com planejamento, ousadia e, claro, muita paixão. Vamos aguardar. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.